Olá, alunos do curso de especialização em informática em saúde. Aproveitei aqui um momento que o Paulo Lopes está numa atividade aí no intervalo e consegui aqui ligar para ele. Tudo bom, Paulo? Boa tarde, Ivan, tudo bem? Boa Tudo. tarde, alunos. Alunos não, pós-graduandos. Obrigado, viu, Paulo, pelo seu tempo aqui. A gente estava conversando aqui com a equipe e rolaram alguns assuntos quentes, né, nos fóruns e também em relação à atividade 2, né, que o pessoal já está trabalhando. E aí a gente grava alguns comentários teus e depois, numa outra oportunidade, a gente levanta mais alguns tópicos. Legal. A gente estava vendo lá as questões de padrões, né, do material. E uma pergunta que é recorrente, assim, para as pessoas que não estão. Muita gente conhece os padrões, né? Alguns deles, pelo menos, em algum ramo da sua atividade profissional. Mas tem alguns que nunca tiveram esse olhar técnico, né? De prestar atenção nesse detalhe, né? E alguns perguntam assim para a gente: por onde começar nessa área de padrões, pensando na área de informática e saúde? O que você poderia comentar? Olha, Ivan, eu vou falar um pouco a minha visão, né? Outros profissionais, talvez, até pela atividade que exerço, possam ter outras opiniões, mas se a gente pegar, né, as quatro áreas básicas, né, clássicas, que inclusive está no material, sobre a divisão dos tipos de padrões, né, arquitetura, interoperabilidade de sistemas e dispositivos, terminologia e segurança, eu exatamente iniciaria pelo inverso, né? Eu acho que uma das coisas mais importantes que as normas nos trazem é uma referência com relação à qualidade e segurança dos pacientes, e nesse caso passa pela segurança dos sistemas de informação. É lógico que a troca de informação de maneira segura e de qualidade significa utilizar um vocabulário que possa ser trocado entre sistemas, né? E que dê sentido às ações que são realizadas. Então, a terminologia seria o segundo padrão, a segunda classe de padrões a serem revisadas, entendidas e serem utilizadas. Lógico que a troca segura e com semântica, né, com conteúdo, passa por ter mecanismos de comunicação, protocolos que favoreçam essas trocas, né, nos vários níveis de interoperabilidade. Então, o ponto a seguir é como definir esses protocolos, essas mensagens, essas formas de troca de informação, que é a questão a segunda classe ali, que é interoperabilidade de dispositivos e sistemas. E, por último, para que tudo isso possa acontecer de fato, a gente tem que rever a questão da arquitetura, né, no quais os nossos sistemas eles estão colocados, né? As arquiteturas normalmente são arquiteturas que tentam resolver classes de problema, né, e eu acho que isso é muito importante, não pensar no particular, mas como aquele particular está inserido dentro de uma visão de uma classe de soluções para que a gente possa ter esses níveis todos de interoperabilidade. Esse assunto surgiu quando a gente estava discutindo, né, com um grupo aqui. Até a questão assim, às vezes as pessoas colocam, olha, me parece por vezes que estudar um padrão é algo muito teórico, distante da minha atividade. Ao mesmo tempo, eu trabalho com construção de sistemas aqui, eu tenho tantos desafios para resolver, de uma complexidade enorme né, da informação, da infraestrutura. Ou então eu sou um profissional de saúde e também eu tenho tanto conhecimento e tanta necessidade de domínio aqui na minha área que não é meu, né, não me interessa ficar conhecendo esse submundo aí, né, essa parte que normalmente fica escondida das aplicações que eu uso, né? Então, às vezes as pessoas colocam assim como se fosse uma dicotomia, né? O padrão por um lado, como se fosse de algo do suprassumo ou de uma teoria, uma coisa que está lá do mundo perfeito ideal e das minhas atividades que eu preciso resolver, equacionar aplicando tecnologia. Se você sente também essa dicotomia? Não, eu entendo, vejo que realmente ela existe, mas a minha visão é que ela não se justifica, por dois aspectos, né?
Que, na realidade, a construção de norma, como vocês podem ver no material, ele é feito por pessoas, por profissionais, pessoas envolvidas. Ela nem é o estado da arte das tecnologias ou dos processos. Ela é aquilo que é possível, num determinado momento, entre os diversos interesses que rondam a construção de um padrão. Então, na realidade, quando você tem no padrão um conjunto de conhecimentos de diversas fontes, que é mais uma fonte de informação, mais uma fonte de conhecimento. Então, o padrão é, de fato, uma fonte de conhecimento. A gente deveria ler os padrões, não no sentido de seguir uma regra, mas de entender aquilo que é o consenso num determinado momento. O segundo ponto de vista é que nós não podemos desconhecer os padrões, porque há um aspecto legal de que, ao desenvolver um sistema, ao se especificar um sistema, não se pode omitir as melhores práticas. E os padrões, né, do ponto de vista legal, eles são locais onde existem as melhores práticas, por conta desse contexto que eles são construídos por diversos atores. Então, a omissão na utilização de um padrão pode ser um problema para o profissional, na medida que, num caso de um problema legal, o juiz sempre vai perguntar, né, para os especialistas se houve uma negligência, houve um desconhecimento na utilização das melhores práticas, entre as quais entram as normas técnicas também. Perfeito. Então, em algumas situações, uma norma técnica pode ser encarada como, assim, se tiver uma disputa judicial, pode ser que haja uma interpretação de que eu deveria ter usado essa norma, mesmo ela não sendo obrigatória para o meu ramo de atividade, mas se eu tivesse utilizado aquela consequência, aquela situação que gerou essa disputa judicial, não teria acontecido, talvez, né? Pelo processo de desenvolvimento de uma norma, o pressuposto de desenvolvimento da norma, que é garantir a qualidade da prestação de serviços e a segurança dos usuários, pressupõe que o processo de desenvolvimento da norma não cause prejuízo ao usuário. E, portanto, ali ela deveria ter as melhores práticas. Né? Então, acaba sendo para o juiz uma fonte de referência dessas melhores práticas. Pode haver outras, mas eu ouvi esta situação de que, apesar de que normas devem ser utilizadas, são voluntárias, mas devem ser utilizadas do ponto de vista das regulamentações, só um instantinho, pode ver. Do ponto de vista das regulamentações, como uma parte da importância das normas. A outra parte é essa que eu acabei de me referir, que elas podem ser usadas como fonte de informação se as melhores práticas de segurança e de qualidade foram utilizadas para a construção de um serviço ou de um sistema. Tá. Acho que você vai precisar sair já. Não, dá tempo de mais uma ou duas perguntas? Dá tempo? Aqui é o Gá, Tudo meu filho. Bom? Eu vou aproveitar então, se tiver mais um tempinho, olha, a gente estava anotando aqui, até os tutores levantaram também, né? A questão do despreparo, né, das pessoas, né? Com relação ao treinamento, do uso da norma, não é? Às vezes há uma dificuldade, não de construir normas. Há muitas pessoas que não vão se envolver na construção, mas vão utilizá-las, né? E há uma dificuldade, às vezes, de onde encontrar cursos ou locais, grupos para poder debater ou compreender em profundidade, né? Por vezes as pessoas às vezes conseguem ter acesso à norma, que é um outro assunto que eu quero te perguntar, né? As pessoas nos perguntam, olha, mas as normas todas são pagas, não são pagas, né? É um assunto recorrente nos fóruns. E qual que é a melhor maneira, né? Onde que se aprende mais sobre as normas? Às vezes para usar, não é? Tá, vamos lá. Primeira questão da complexidade da norma. Norma é complexa mesmo. Existem normas simples, mais de nível de definição, e outras que vão lá escovar bit, como a gente diz, né? Então, há uma complexidade, sim, dentro das normas. As normas não é um romance, né? É uma literatura técnica, por vezes pode ser difícil, e necessitar até num coaching, né? De uma
um acompanhamento externo para seu entendimento e implementação. Aliás, há, inclusive, especialistas no mercado que fazem esse papel, né, de intermediação entre aquilo que está na norma e a indústria naquilo que deve ou não ser aplicado. Eu tenho uma visão sobre normas, que normas é o primeiro estágio para a gente atingir a interoperabilidade, né? Um outro ponto importante para a gente atingir a interoperabilidade a partir das normas é definir, para um grande conjunto de normas que nós já temos, perfis de utilização. Quer dizer, para uma determinada classe de problema, qual é o conjunto de normas que são aplicáveis. Isso facilita, né, a decupagem, a filtragem daquilo que é relevante ou não. E um terceiro ponto é que eu acho que, do ponto de vista de sistemas de informação, as normas são tão complexas que elas deveriam ser embutidas em componentes de software, né? Quer dizer, deve ter especialistas que trazem para o componente de software a complexidade da norma e disponibilizam na forma de um componente aquilo que, as regras de negócio, as estruturas que já são necessárias. Algumas normas já prevêem esse tipo de arranjo, né? Se você for ver o OpenHR, é uma forma de capsular uma série de orientações. Então, esses três componentes, né, a norma, os perfis e a componentização, talvez possa ajudar na utilização mais rápida desse conjunto de normas. Perfeito. Você me perguntou a respeito também de pagar pelas normas, não é? Tá. No modelo brasileiro, que espelha um pouquinho o modelo da ISO, existe uma estrutura da ABNT, que é uma instituição privada, que tem que ser pago por alguém. Então, o modelo que nós temos hoje aqui é a questão de há um trabalho voluntário, as normas são voluntárias, mas esse processo todo que vocês viram lá no material, ele tem um custo, né, de infraestrutura, de pessoas, de revisão, de publicação e de manutenção deste arcabouço. Isso quem faz é a própria ABNT, que é essa empresa privada dentro do nosso sistema de metrologia. Então, o modelo de negócio da ABNT, aqui não estou discutindo, só estou apresentando, é um modelo de negócio que é pautado pela remuneração dos seus serviços pelo consumo dessas dessas normas. Entretanto, não é o fato da norma ser paga que inviabiliza o uso público. Eu vou dar um exemplo do Ministério do Turismo, que alguns anos atrás encomendou à ABNT um conjunto de normas técnicas para como que era? Turismo de aventura. Sim. Né? E nesse turismo de aventura foram elaboradas algumas normas que foram disponibilizadas pelo próprio Ministério do Turismo, remunerando a ABNT a disponibilização dessas normas no mercado. Aí então, ficaram abertas, né, gratuitamente. Ficaram abertas. Há uma discussão, por exemplo, na própria ISO, de que algumas normas, para alguns países, elas deviam ser distribuídas de maneira gratuita, né? Há também um estudo, se eu não me engano, na própria ABNT, que vocês estão perguntando coisas muito da ABNT, que não é a minha área, mas enfim, que talvez viabilize a participação das universidades, né, nos grupos de trabalho e acesso a algumas normas. Então, há mecanismo, há discussão, há possibilidade de fazer com que essas normas sejam mais acessíveis, tá? Mas eu não posso dizer que elas são gratuitas, porque esse não é o modelo atual da ABNT. Tá. Né? Ô Paulo, eu vou te liberar aí que você tem outra atividade. Agradeço aqui, a gente vai levantando esses pontos e oportunamente a gente grava mais um vídeo. Tá, deixa eu só aproveitar então, eu vou passar para você hoje uma comunicação da própria Comissão Especial de Informática em Saúde, a CE 78, porque ela está promovendo agora no mês de março, e no comunicado que eu vou passar para você vai repassar, tem uma chamada para um evento que nós vamos fazer em Foz do Iguaçu, exatamente promovendo a disseminação dos padrões, né? Na realidade, é uma atividade, é um simpósio, onde a gente pretende fazer a disseminação dos padrões, que exatamente é essa sua pergunta que você fez anteriormente, onde as pessoas podem buscar
mais informações sobre esses cursos. Na própria BNT, tá? E, sobretudo, nesse simpósio que vai acontecer agora no mês de março, tá? Então, eu vou passar para você, você deve repassar para os alunos. Dessa forma, acho que também contempla aí algumas perguntas relacionadas a como ter mais acesso a normas, tá? Sem dúvida. Muito obrigado. Bem lembrado. E a gente se vê agora, talvez, então, na sessão de encerramento, né? Na sessão de tirar dúvidas. No dia 5 de março. No 5 de março. Isso aí. Obrigado, Paulo. Um abraço a todos. Tchau, tchau, querido. Tchau, tchau.